Começamos no século VII a.C. no oeste do Peloponeso. Aqui fica o antigo santuário de Olímpia, um local sagrado dedicado ao culto de Zeus. Em 776 a.C., durante uma cerimônia religiosa, é realizado pela primeira vez um evento esportivo conhecido como Stadion. É um sprint de 600 pés clássicos, o que equivale hoje a cerca de 192 metros. Coroebus, provavelmente um cozinheiro de Elis, é o primeiro vencedor. Hoje, estes são considerados os primeiros Jogos Olímpicos da história, mesmo que tenham sido principalmente uma cerimônia religiosa. A partir daí, a cada 4 anos, durante a cerimônia em homenagem a Zeus, é organizado um estádio, reservado exclusivamente aos homens gregos. Este período de 4 anos é chamado de Olimpíada. Somente na 14ª Olimpíada, em 724 a.C., é adicionado um segundo evento denominado de Aulos. Este evento envolve a corrida de 2 estádios, o que significa uma corrida até o final da pista e outra de volta. 4 anos depois surge o Dólicos, uma corrida de resistência com duração de 24 estádios. Em 708 a.C. é introduzido o pentatlo, na qual os atletas competem no salto em distância, sem largada e com pesos nas mãos, o lançamento de dardo, o lançamento do disco, o estádio e a luta livre. Outros eventos são adicionados gradativamente, como o Hoplitódromo, uma corrida de 2 estádios com capacete e escudo, a Pigmaquia, precursor do boxe, onde você deve derrotar o oponente usando apenas os punhos, e o Pancration, uma mistura de luta livre e Pigmaquia, onde quase todo golpe é permitido. Por fim, é construído um hipódromo para sediar corridas de cavalo e corridas de bigas com 2 ou 4 bigas. Mas como essas corridas são muito dispendiosas, são reservadas principalmente aos mais ricos da sociedade. Às vezes, estes até escolhem um escravo ou um empregado para correr a corrida por eles, mas ainda mantêm o prestígio em caso de vitória. Só a vitória conta, não há pódio, mesmo terminar em segundo é um fracasso. O vencedor fica com toda a glória e recebe uma coroa de ramos de oliveira. Ele é considerado um herói em sua cidade, o que o recompensa com inúmeros privilégios e ergue uma estátua em sua homenagem. Em 696 a.C., Pentáculos é o primeiro ateniense a vencer o estádio e, 4 anos depois, é o primeiro a manter o título. Mas, de modo geral, é Esparta, grande rival de Atenas, que domina os jogos, em grande parte porque a cidade tinha se especializado no treino militar desde a tenra idade. Entre 664 e 656 a.C., Tiones de Esparta é o primeiro a vencer o estádio e o de Aulos 3 vezes consecutivas. Em 663 a.C. são integradas as primeiras competições para crianças, e é a partir de 580 a.C. que os jogos especialmente dedicados às mulheres, chamados Heraia, são realizados 2 semanas depois dos jogos masculinos, onde não é permitida a participação das mulheres. Com o crescente sucesso dos Jogos Olímpicos, outras cidades começam a organizar as suas próprias competições, algumas das quais integradas na Olimpíada. Assim, além dos Jogos Olímpicos realizados no primeiro ano do período, são realizados no segundo e 4º anos os Jogos Istmicos em homenagem a Poseidon e os Jogos de Nemeia em homenagem a Zeus, e no 3º ano os Jogos Píticos são realizados em homenagem a Apolo. Alguns desses jogos incluem eventos artísticos, principalmente musicais. Essas 4 competições, conhecidas como Jogos Pan-Helênicos, tornam-se as mais prestigiadas de todo o mundo grego, atraindo um número cada vez maior de atletas, incluindo profissionais que vivem do seu desporto. Antes de uma competição, emissários são enviados às várias cidades gregas para anunciar a data exata do evento. Uma trégua sagrada é então convocada para permitir que atletas e espectadores viajem para a Olímpia. Todo o mundo grego, que está espalhado pela bacia do Mediterrâneo, deixa de lado as suas disputas e guerras para se unir em torno de uma língua, religião e cultura comuns. É também uma oportunidade para forjar alianças e organizar o comércio. À medida que aumenta o número de profissionais, Esparta perde a liderança. Na Magna Grécia, Croton torna-se um concorrente sério. Um de seus cidadãos, Milo, domina a luta livre, conquistando cerca de 30 títulos nos 4 Jogos Pan-Helênicos. Isso lhe valeu o prestigioso título de Periodonikes, reservado para aqueles que venceram os 4 Jogos Pan-Helênicos durante a mesma Olimpíada. Em 488 a.C., no 73º jogo, Astilos, outro cidadão de Croton, vence o estádio e o de Aulos. 4 anos depois, repete o feito, mas desta vez representando Siracusa. Em Croton, as pessoas ficam furiosas, sua estátua é destruída e sua casa transformada em prisão.
A partir de 472 a.C., os Jogos Olímpicos são reorganizados, com apenas 2 dias de cerimônias religiosas e 5 dias de competição desportiva. É construído um enorme templo dedicado a Zeus, dentro do qual está uma estátua dele de 12,4 metros de altura, feita de ouro e marfim. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No Oriente, o imenso Império Persa domina a Ásia Menor durante mais de um século e meio, e apesar de várias tentativas de subjugar o mundo grego, este continua, no entanto, a inspirar medo. O rei Filipe II da Macedônia, 3 vezes vencedor das corridas de cavalos olímpicas, sonha em unir os mundos grego e macedônio numa grande potência capaz de rivalizar com a Pérsia. Após inúmeras vitórias militares, ele estabelece a Liga de Corinto, uma aliança pan-helênica, mas no ano seguinte ele é assassinado. Seu filho, Alexandre o Grande, assume o comando e parte com o exército grego-macedônio para subjugar todo o Império Persa até o rio Indo. Após sua morte, reinos helenísticos são estabelecidos e novas cidades são fundadas, atraindo muitos gregos que importam sua cultura e organizam seus próprios jogos, batizando-os de Isolímpicos. Para atrair profissionais, são oferecidos prêmios, às vezes de grande valor, aos vencedores, mas o maior prestígio continua sendo ganhar uma simples coroa num jogo pan-helênico. Em 164 e 159 a.C., Leônidas de Rhodes vence o estádio, o de Aulos e o Hipilitódromo 4 vezes consecutivas, conquistando 12 coroas olímpicas, um recorde que não será batido até o ano de 2016. Em 146 a.C., os romanos arrasam Corinto e passam a dominar o mundo grego. Mas os jogos persistem e até inspiram os romanos a organizar as suas próprias competições. Em 80 a.C., ano dos Jogos Olímpicos, todos os atletas gregos são convocados a Roma para participar de um jogo. Com isso, naquele ano, apenas as competições infantis são organizadas em Olímpia. Mais tarde, o imperador romano Nero sonha em se tornar um Periodonikes, mas, sem tempo para viajar para a Grécia durante 4 anos, ele adia os Jogos Olímpicos programados para 65 a 67 d.C., bem como as outras 3 competições. Ele então consegue conquistar 7 títulos olímpicos, inclusive uma corrida de cavalos, que não termina devido a uma queda. Em 81, Hermógenes de Xanto, apelidado de Cavalo, ganha o estádio, o de Aulos e os Hopleitódromos. Ele então domina todos os jogos em que participa, sejam os jogos pan-helênicos, os jogos isolímpicos ou mesmo os jogos capitolinos de Roma. Mas gradualmente, os interesses pelos Jogos Olímpicos têm diminuído. No século IV, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano e, em 392, Teodósio proíbe todos os ritos e cultos pagãos, pondo fim aos Jogos Olímpicos após mais de 1000 anos ininterruptos. O local está abandonado, saqueado e destruído por terremotos. Finalmente, os 2 rios próximos cobrem gradualmente as ruínas durante grandes cheias e o local é esquecido. Em 1766, um arqueólogo inglês localiza o antigo sítio de Olímpia, hoje no Império Otomano. Após a independência grega, escavações mais extensas são organizadas pelos franceses e depois pelos alemães. As inúmeras descobertas reavivam o interesse pelos Jogos Olímpicos. Na França, Pierre de Coubertin sonha em restabelecer os Jogos. Em 1894, organiza o primeiro Congresso Olímpico em Paris, durante o qual defende o desporto amador e cria o Comitê Olímpico Internacional, ou COI, para preparar os Jogos Olímpicos modernos. Seu sonho é tê-los em Paris em 1900, durante a Exposição Universal. Mas o COI finalmente decide realizar os primeiros Jogos Olímpicos modernos em Atenas em 1896. O estádio Panatenaico, que remonta a 330 a.C., foi completamente renovado graças a doações de um rico empresário grego que vivia em Alexandria. Em abril de 1896, durante um período de 10 dias, 14 países competem em 43 eventos de atletismo, ginástica, luta livre, ciclismo, levantamento de peso, tênis, tiro, esgrima e natação, que acontecem no mar. Os vencedores são recompensados com uma medalha de prata e os segundos colocados recebem uma medalha de bronze e cobre. Uma grande mudança em relação aos jogos antigos é o aparecimento de eventos disputados por equipes. A maratona também faz sua primeira aparição.
competição. Essa corrida é inspirada na lenda de que em 490 a.C., um mensageiro chamado Euclides correu cerca de 42 km de maratona a Atenas para anunciar uma vitória militar sobre os persas e depois morreu de exaustão. Spiridon Louis, um transportador de água grego, vence a maratona em 2 horas, 58 minutos e 50 segundos, tornando-se um herói nacional. Como nos tempos antigos, ele recebe vários presentes e privilégios, incluindo joias e um barbeiro grátis para o resto da vida. Após o sucesso de Atenas, o rei grego quer manter os jogos em seu país, mas Coubertin se opõe a isso e mantém seu plano de realizar os próximos jogos em Paris durante a Exposição Universal. Contudo, o próprio organizador da Feira Mundial não se interessa e organiza sua própria competição desportiva internacional, que acontece durante os 5 meses da feira e inclui 476 eventos de todos os tipos, incluindo corridas de automóveis, tiro de canhão e até uma corrida de balões, em que o vencedor percorre 1.925 km em 35 horas e 40 minutos, pousando perto de Kiev, no Império Russo. Por sua vez, o COI não pode organizar Jogos Olímpicos separados e tem que reconhecer alguns dos eventos da feira como eventos olímpicos, mas sem poder organizá-los. O remo, o hipismo, o rugby, o golfe, o futebol e o polo aquático são reconhecidos como novos esportes olímpicos, assim como o cabo de guerra, que desaparecerá em 1920. Além disso, desde que alguns eventos da feira sejam abertos também às mulheres, Coubertin, embora hostil, tem que reconhecer a primeira participação de mulheres nos Jogos Olímpicos. Embora as competições desportivas internacionais na Exposição Universal sejam um grande sucesso, os próprios Jogos Olímpicos são um tanto ofuscados, pois eram abertos sem qualquer cerimônia, de modo que muitos atletas nem sabiam que também participavam dos Jogos Olímpicos. Depois de Paris, Coubertin quer mudar o continente. São Louis, nos Estados Unidos, é escolhida pelo COI, novamente durante a Feira Mundial. Porém, como a viagem é longa e cara, poucos atletas fazem a viagem, resultando em 86% dos participantes serem norte-americanos. O boxe e o mergulho, em particular, aparecem. Pela primeira vez, os 3 primeiros colocados recebem medalhas de ouro, prata e bronze. O evento é marcado pela organização de uma competição esportiva que coloca povos indígenas de todo o mundo em esportes em sua maioria desconhecidos para eles, na tentativa de demonstrar sua inferioridade. Os próximos jogos serão realizados em Roma, mas após a erupção devastadora do Monte Vesúvio, o país desiste para se concentrar na reconstrução. Londres é escolhida no último minuto e em tempo recorde consegue construir um estádio olímpico com pista de ciclismo, pista de atletismo e piscina no centro. Participam 22 nações, incluindo o Império Otomano pela primeira vez, e a Austrália e a Nova Zelândia, que competem sob a delegação comum chamada Australásia. Pela primeira vez, um desfile de atletas é realizado durante a cerimônia de abertura. O hóquei em campo é jogado pela primeira vez, assim como o automobilismo aquático, que faz sua única aparição. Na seleção dos Estados Unidos, o atleta Raymond Avery, que quando criança sofreu de poliomielite e esteve por algum tempo em cadeira de rodas, vence o salto em altura e o salto em distância sem corrida, conquistando assim o 7º e o 8º títulos olímpicos individuais. Em 1912, é a vez de Estocolmo sediar os Jogos. Durante 15 dias, 28 nações de todos os continentes competem em 102 eventos. Pela primeira vez, são incluídas competições artísticas de arquitetura, escultura, literatura, música e pintura. O próprio Pierre de Coubertin vence anonimamente o concurso de literatura. A maratona é marcada pelo misterioso desaparecimento de um corredor japonês que não termina a prova. O homem será encontrado 50 anos depois no Japão e contará sua história. Sob um sol escaldante e exausto pela corrida, ele pediu hospedagem em uma casa para tirar uma soneca. Mas, muito cansado, ele só acordou na manhã seguinte. Envergonhado por não ter terminado a prova, preferiu voltar para casa discretamente sem dar notícias. Só para constar, ele retornou a Estocolmo em 1967 para terminar sua maratona em 54 anos, 8 meses, 6 dias, 5 horas, 32 minutos e 20 segundos e 3 décimos. Os próximos jogos de 1916 a serem realizados em Berlim são cancelados devido à Primeira Guerra Mundial. Retomam em 1920 em Antuérpia, numa Bélgica ainda devastada pela guerra.
Os ex-membros dos Impérios Centrais não são convidados. Participam 2.626 atletas de 29 nações. Na cerimônia de abertura, a bandeira olímpica, idealizada e desenhada por Coubertin, é hasteada pela primeira vez. O hóquei no gelo faz sua primeira aparição. Embora a participação das mulheres permaneça limitada a certos desportos e face à recusa de Coubertin em incluir novos eventos femininos, os Jogos Femininos são organizados em Monte Carlo em 1921. Nesse mesmo ano, Coubertin, que quer compensar a decepcionante experiência dos Jogos de Paris, impõe ao COI a organização de novos jogos em sua cidade. Também foi decidido organizar Jogos de Inverno separados em Chamonix. 16 países competem em uma variedade de esportes de inverno, incluindo bobsleigh, esqui, cross-country, patinação, curling e saltos de esqui. Enquanto isso, Paris cedia o que hoje é conhecido como os Jogos Olímpicos de Verão. Estas são marcadas pelo sucesso dos finlandeses nas corridas de resistência. Um deles, Paavo Nurmi, ganha 5 medalhas de ouro, incluindo 2 em eventos de equipe. Após os Jogos, Pierre de Coubertin considera que alcançou seu objetivo e deixa o cargo de presidente do COI. Em 1926, novos Jogos Femininos são organizados em Gotemburgo, na Suécia, e são um grande sucesso. O COI cede e apresenta novos eventos femininos nos Jogos de Amsterdã. Pela primeira vez, uma chama olímpica é acesa no estádio. A Alemanha retorna após uma ausência de 16 anos e se torna a segunda nação mais condecorada, atrás dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, à medida que o futebol se torna cada vez mais popular em todo o mundo, muitos jogadores tornam-se profissionais, tornando-se assim inelegíveis para os Jogos Olímpicos, que são reservados a amadores. A FIFA decide, portanto, organizar a sua própria competição de futebol, que se tornará a Copa do Mundo. 4 anos depois, Los Angeles acolhe os Jogos Olímpicos. Mas, depois da quebra da Bolsa de Nova York em 29 e com o mundo no meio de uma crise econômica, apenas 1.332 atletas participam, metade do número dos jogos anteriores. Paavo Nurmi, campeão finlandês, tem a entrada recusada porque é acusado de ter recebido dinheiro em reuniões, sendo considerado um profissional. Em 1933, Hitler chega ao poder na Alemanha e rapidamente percebe que os Jogos de Berlim, marcado para 1936, são uma oportunidade de propaganda para a Alemanha sob seu regime. O orçamento para os jogos dispara e os jovens do país são obrigados a treinar para o esporte. Mas, ao mesmo tempo, os judeus são excluídos das organizações desportivas. Vozes se levantam em todo o mundo pedindo um boicote aos Jogos de Berlim. Em Barcelona, preparam-se jogos alternativos, mas no dia de sua inauguração começa a Guerra Civil Espanhola e os mesmos são cancelados. 12 dias antes dos Jogos de Berlim, pela primeira vez, é realizada em Olímpia uma cerimônia de acendimento de uma chama por meio de um espelho parabólico que concentra os raios solares. Mais de 3.000 atletas se revezam no transporte da chama até o estádio de Berlim. 49 nações competem em 19 esportes, incluindo handebol, canoagem e basquete pela primeira vez. A Alemanha domina a competição, conquistando 38 medalhas de ouro. Mas a estrela dos jogos é o negro-americano Jesse Owens, que conquista 4 medalhas de ouro nos 100 metros, 200 metros, revezamento 4x100 e salto em distância. Os próximos jogos, em 1940, estão programados para serem realizados em Tóquio, mas o país está em guerra com a China e precisa se retirar. Helsinki é então escolhida, mas a eclosão da Segunda Guerra Mundial suspende os Jogos Olímpicos. Os jogos recomeçam em Londres em 1948, numa cidade ainda em reconstrução. Os atletas ficam alojados em acampamentos ou escolas militares e trazem consigo alimentos e equipamentos. A estrela dos jogos é a holandesa Fanny Blankskoen, que vence os 100 metros, os 200 metros, os 80 metros com barreira e o revezamento 4x100. Ela também poderia ter vencido o salto em distância e o salto em altura, mas as mulheres ficam então proibidas de competir em mais de 3 provas individuais. Os Jogos de 1952 são realizados em Helsinki e marcam o regresso da Alemanha e do Japão.
sobretudo a primeira participação da União Soviética. No meio da Guerra Fria, com o mundo dividido entre os campos ocidental e soviético, são construídas duas vilas olímpicas separadas. Os Jogos passam a ser a única arena de confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o objetivo de conquistar o maior número de títulos possível. Os Estados Unidos dominam, ganhando 40 medalhas de ouro contra 22 da União Soviética, mas a estrela dos Jogos é o tchecoslovaco Emil Zatopek, que vence os 5.000 metros, os 10.000 metros e a maratona, enquanto a sua esposa Dana Zatokova ganha o ouro no lançamento de dardo. 4 anos depois, Melbourne cedia os primeiros jogos realizados no hemisfério sul, mas a política australiana é muito rigorosa na introdução de animais, por isso os eventos equestres são realizados separadamente em Estocolmo. Poucos meses antes dos jogos, a crise do Canal de Suez e a revolta húngara, violentamente reprimida pela União Soviética, provocam um boicote por parte de vários países que se opõem à participação de Israel ou da União Soviética. A China, entretanto, recusa-se a participar, uma vez que Taiwan é admitido. A geopolítica ocupa o centro das atenções nos jogos. No polo aquático, a União Soviética e Hungria se enfrentam nas semifinais em uma partida extremamente tensa. Dessa vez, no quadro de medalhas, a União Soviética vence os Estados Unidos. Os jogos seguintes são realizados em Roma e são os primeiros a serem transmitidos ao vivo pela televisão na Europa. A Bebe Bikila, da Etiópia, vence a maratona descalço e até quebra o recorde mundial. No boxing, Cassius Clay, mais tarde conhecido como Muhammad Ali, conquista a medalha de ouro em sua categoria aos 18 anos, iniciando uma grandiosa e ilustre carreira. No quadro de medalhas, a União Soviética mantém o seu domínio. Uma semana depois dos Jogos, Roma organiza aqueles que são considerados os primeiros Jogos Paralímpicos reservados a atletas com deficiência. Tóquio organiza os primeiros jogos realizados na Ásia. Muitos países africanos que conquistaram recentemente a sua independência participam pela primeira vez. Por outro lado, por conta do apartheid, a África do Sul já não é convidada. Esses jogos são os primeiros a serem transmitidos ao vivo em todo o mundo. O judô, esporte nacional, aparece, assim como o voleibol. A ginasta soviética Larissa Latynina conquista a sua 18ª medalha, incluindo a 9ª de ouro, um recorde que só será batido 48 anos depois. Em 1968, um ano de revoltas, principalmente revoltas estudantis, em muitas partes do mundo, a cidade do México acolhe os jogos. O país não é poupado por revoltas, e temendo que isso possa manchar os seus jogos, a 10 dias da inauguração, o governo decide disparar contra uma multidão de manifestantes, matando muitos estudantes. Os jogos continuam de qualquer maneira. A altitude de 2.300 metros da cidade significa menor pressão atmosférica, facilitando corridas e saltos. Com isso, muitos recordes mundiais são quebrados, inclusive nos 200 metros vencidos por Tommy Smith dos Estados Unidos. No pódio, ele e seu compatriota John Carlos, que terminou em terceiro lugar, baixam a cabeça e erguem os punhos enluvados em solidariedade à luta pelos direitos civis. Em resposta, o COI os proíbe vitaliciamente dos Jogos Olímpicos. Em 1972, é a vez de Munique sediar os Jogos. O nadador norte-americano Mark Spitz ganha 7 medalhas de ouro em 7 dias, batendo o recorde mundial em todas as vezes. Mas os Jogos tornam-se trágicos quando terroristas palestinos invadem a Vila Olímpica e fazem 11 atletas israelenses como reféns, acabando por matá-los no processo. Os jogos acontecem apesar disso, mas em clima tenso. Em 1976, Montreal cedia os jogos, mas muitos países africanos decidem boicotá-los porque a Nova Zelândia estará a participar e a sua equipe de rugby acaba de regressar de uma viagem pela África do Sul do apartheid. A romena Nadia Comaneci, de apenas 14 anos, domina a ginástica, conquistando 5 medalhas de ouro e marcando o máximo de 10 pontos 7 vezes. No quadro de medalhas de ouro, a Alemanha Oriental sobe para o segundo lugar, mas mais tarde será revelado que o país criou um vasto programa de doping de atletas, muitas vezes sem o seu conhecimento. Do ponto de vista financeiro, a má gestão dos canteiros de obras faz com que o orçamento exploda, endividando a cidade pelos próximos 30 anos. Os próximos jogos de 1980 estão programados para Moscou, mas a invasão do Afeganistão pela União Soviética leva a um boicote por parte de 51 nações, enquanto atletas de 13 outras nações participam apenas sob a bandeira olímpica. 4 anos depois, Los Angeles cedia pela segunda vez os jogos.
A União Soviética e seus aliados, por sua vez, boicotam. Por outro lado, a China está de volta. A estrela dos jogos é Carl Lewis, que conquista 4 medalhas de ouro em casa, nos 100 metros, 200 metros, revezamento 4 por 100 e salto em distância. Os próximos jogos, em 1988, estão programados para Seul. A Coreia do Norte pede para ser co-anfitriã do evento, mas é recusada. O país e alguns de seus aliados decidem então boicotar os jogos. Entretanto, na Coreia do Sul, a participação protesta por mais democracia. Sob pressão e temendo que isso possa prejudicar os jogos, o governo cede, revê a Constituição e organiza eleições. O tênis de mesa é introduzido nos jogos. O COI também autoriza gradativamente a participação de profissionais. O tênis então retorna após uma ausência de 64 anos. Após a Guerra Fria, os jogos tornam-se menos politizados e quase todas as nações do mundo participam. Enquanto o evento é agora assistido por milhões de telespectadores, os jogos de 1992 são realizados em Barcelona. A maioria dos países da ex-União Soviética formam uma equipe unificada. A seleção alemã agora é uma só e a África do Sul retorna com uma delegação mista. No basquete, as estrelas da NBA participam pela primeira vez e a seleção dos Estados Unidos domina a competição. O beisebol e o badminton fazem sua estreia. Atenas sonha em acolher os próximos Jogos de 1996 para celebrar o centenário dos Jogos Modernos nas suas origens, mas o COI prefere Atlanta, nos Estados Unidos, sede da Coca-Cola, grande patrocinadora dos Jogos desde 1928. O evento é marcado por um ataque à bomba perpetrado por um supremacista anti-aborto. Em 2000, é a vez de Sydney sediar os Jogos. O tema da cerimônia de abertura é a reconciliação entre os aborígenes e os descendentes dos colonos europeus. Cat Freeman, uma mulher aborígene, se torna a estrela do país ao vencer os 400 metros em casa, mas a corrida acontece na ausência de sua maior concorrente, Marie-José Pérez, que fugiu do país sentindo-se intimidada. Em 2004, os jogos finalmente voltam a Atenas. A cidade vê o panorama geral e investe pesadamente, mas a má gestão financeira faz com que o orçamento exploda, impactando a economia do país. Com apenas 19 anos, o nadador norte-americano Michael Phelps ganha 8 medalhas, 6 delas de ouro, enquanto a canoísta alemã Birgit Fischer conquista sua 8ª medalha de ouro em 24 anos. Os próximos jogos estão programados para acontecer em Pequim, à medida que a China continua a sua ascensão à proeminência internacional. Para a ocasião, a chama olímpica percorrerá 137 mil quilômetros por todos os continentes. Ao longo do caminho, porém, ocorrem vários incidentes causados por manifestantes em defesa dos direitos humanos ou de apoio ao Tibete. Depois de passar pelo cume do Monte Everest, a chama finalmente chega a Pequim para a inauguração. 40 recordes mundiais foram quebrados, incluindo 7 por Michael Phelps, que conquistou 8 medalhas de ouro em 8 dias. Outra estrela dos jogos é o jamaicano Usain Bolt, que bate recordes mundiais nos 100 metros, 200 metros e no revezamento 4 por 100. Mas esta última vitória é posteriormente anulada devido ao doping de outro corredor do revezamento. A China ganha o maior número de medalhas de ouro em casa. 4 anos depois, Londres se torna a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos pela 3ª vez. Depois de fazer lobby no Catar, na Arábia Saudita e no Brunei, pela primeira vez mulheres de todas as nações do mundo estão representadas. Em 2016, o Rio de Janeiro organiza os primeiros jogos a serem realizados na América do Sul. Pela primeira vez também é criada uma equipe olímpica reservada para refugiados políticos. Michael Phelps conquista sua 23ª medalha de ouro, incluindo a 13ª como individual, tornando-se de longe o maior campeão olímpico da história. Usain Bolt, por sua vez, vence os 100 metros, os 200 metros, o revezamento 4 por 100 pela 3ª vez consecutiva. Os próximos jogos estão programados para acontecer em Tóquio, mas em 2020, a pandemia mundial de Covid-19 compromete a sua organização. São então adiados por um ano para serem realizados em 2021, mas sem espectadores, o que tem um grande impacto no orçamento. Além disso, como a Rússia é acusada de doping, os atletas russos podem participar sob uma bandeira neutra. Escalada, karatê, skate e surf fazem sua estreia.
Em 2022, poucos dias após o início da invasão russa à Ucrânia, o COI decide excluir a Rússia e a Bielorrússia dos próximos Jogos de 2024. No entanto, atletas de ambos os países poderão competir sob a bandeira neutra, desde que deixem claro que não apoiam a guerra, mas não serão autorizados a participar da cerimônia de abertura em Paris. A cerimônia aconteceu no Sena, que também recebeu eventos de natação após a despoluição do rio. Estes jogos são os primeiros a respeitar a paridade perfeita entre homens e mulheres. O breakdance esteve presente, assim como alguns eventos abertos ao público em geral, como uma maratona. Daqui a 4 anos, Los Angeles se tornará a terceira cidade a sediar seus terceiros Jogos Olímpicos em mais de um século de competições da era moderna.